Aleph, né? Aleph, Samuel, acho que foi Samuel que falou no WhatsApp. Aleph. Pronto. Equipe de geoprocessamento e auxiliares de sala, certo? Por gentileza, pode passar o próximo slide? Sim, só voltando, só porque eu esqueci de falar, aquele ali é o nosso logo, por gentileza. Volta só um slide só para poder informar sobre o Zé Planinho. Essa é a nossa logo do Zé Planinho, certo? Que vocês verão ao longo do trabalho conosco. E pode passar, por gentileza. O projeto Plan Sanear, a sede dele está localizada em Petrolina, certo? É um projeto de extensão executado pela Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. É uma parceria do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com a Univasf, né, pelo termo aí de execução descentralizada número 951-532 de 2023. Pode passar, por gentileza. Bom, a nossa sede fica localizada em Petrolina. Temos lá uma sede que qualquer um de vocês, quando for lá, pode nos visitar. Estamos localizados na rua Doutor José Maria, número 54, Centro, certo? Qual é o objetivo principal desse projeto, né? É capacitar e promover apoio técnico para a elaboração de planos municipais de saneamento básico nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Então, ao todo, são 93 municípios que estão sendo contemplados com planos de saneamento básico. Só para a gente entender assim a dimensão desse plano, o município que não tem o plano executado, ele não pode nem solicitar recursos para a União de saneamento básico, nem tampouco poderá firmar contratos, por exemplo, com a Embasa, com quem for, referente a saneamento básico. Então, daí vem a grande importância de ter esse plano elaborado. O plano ele é um instrumento de planejamento, ou seja, é um instrumento que o município ele não pode delegar ninguém para fazer. Então, vocês estarão elaborando esse plano juntamente conosco. O plano ele engloba aí 4 componentes que nós veremos a seguir. Pode passar, por gentileza. Então, qual é o objetivo dessa reunião de hoje? Principalmente, sensibilizar os gestores municipais acerca da temática de saneamento básico e do plano, certo? Formar o comitê executivo, né? Então, nós temos 2 comitês, comitê executivo, que é quem elabora os produtos, e o comitê de coordenação, quem aprova os produtos, certo? Iremos setorizar o município para poder fazer as reuniões que serão feitas em breve para a escuta da comunidade e também um mapeamento dos atores sociais locais. Então, quer dizer, a importância de vocês estarem hoje nessa reunião é muito grande, certo? Que é tomar decisões, certo? Então, vocês têm uma importância muito grande nesse processo hoje. Pode passar, por gentileza. Então, aí, nós temos uma lei, nós ficamos 20 anos sem uma lei, e quando veio essa lei, em 2007, a Lei 11.445, é o nosso marco de saneamento. Ela engloba 4 componentes. E quais são esses componentes? Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Então, quer dizer, engloba 4 componentes. Muitas pessoas acham que saneamento só é esgotamento sanitário, mas não. Ele engloba essas 4 componentes. Então, é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais que envolvem todos esses 4 componentes aí que vocês estão vendo. Pode passar, por gentileza. Então, o que é o plano em si? O plano ele é composto de produtos, certo? Ele vai do produto A ao produto G. Esse produto A, ele vem o quê? A questão da formação dos comitês, a mobilização social, como vai trabalhar com essa comunidade, certo? O diagnóstico, como é que está a situação do saneamento hoje, né? O produto D, aonde queremos chegar, certo? A cidade não tem abastecimento de água, a cidade não tem sistema de esgotamento sanitário. O que é que tem proposto para esse município? Que tecnologia apropriada para esse município esse produto vai conter? Certo? O produto é projetos, programas e ações. Então, quer dizer, vão ser desenvolvidos projetos para ser alcançado esse
cenário aí, esse cenário ótimo de 100% da população, né, com o serviço de saneamento básico. Indicadores, esses indicadores é para vocês sempre aferirem, né? Tem um ditado que diz: tudo que você não mede, você não tem controle. Então, os indicadores, eles vêm com esse objetivo de vocês estarem sempre medindo e saber se esse plano está sendo realmente sendo eficiente para a administração pública. E, por fim, é o produto G, que é um resumo de todo esse plano, todo esse projeto, né, que está sendo aí elaborado junto ao município. Então, assim, é de suma importância que toda a comunidade, toda a população, tanto a administração pública municipal, quanto munícipes estejam envolvidos nesse processo. Importante dizer que esse plano não é da Univasf, não é só do comitê, é de toda a população, né, de Ubatã. Então, quer dizer, se a gente não faz um produto, né, com a participação popular, com o engajamento da administração municipal, não vai ter um plano aí que seja realmente eficiente e que tenha validade para vocês. Então, essa é a importância desse plano. Então, só uma informação aqui rapidinho, é que esse plano, a lei é de 2007, mas teve uma atualização dessa lei em 2020, que é a lei 14.026. Eu até acho interessante, se vocês puderem anotar, né, quiserem dar uma olhadinha depois com mais calma, para se inteirar dessa lei, é importante. A lei 11.445 de 2007, e ela foi atualizada pela Lei 14.026 de 2020. Então, ficamos aí 20 anos sem um marco legal, certo? E aí, a partir de 2007, veio esse marco legal determinando que o município elaborasse o seu plano. Por que que o município, Eduardo? Porque o município ele é o titular dos serviços. De quem é a responsabilidade pela prestação de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana, de drenagem de manejo das águas pluviais? É o município. Né? Já diz o artigo 30, o município ele é responsável por legislar assunto de interesse local. Depois da Lei 14.026, ela vem e ratifica esse compromisso, dizendo que os municípios são os titulares, mas que se estiverem também em regiões metropolitanas, o Estado também entra nessa prestação aí regionalizada. Então, assim, é importante que tenhamos ciência aí dessa questão do saneamento básico e das responsabilidades. Pode passar, por gentileza. Você tendo essa política pública de saneamento, você reduz os riscos de doenças relacionadas a saneamento básico inadequado. Acesso a recursos é necessário para obter financiamento da União para melhorias no saneamento. Então, como eu disse a vocês, o município que não tiver elaborado esse plano, ele não vai conseguir repasse de recursos da União, nem firmar tampouco contrato de programa, fazer licitação para saneamento básico, certo? É uma obrigatoriedade da Lei 11.445 e da sua atualização através da Lei 14.026 de 2020, certo? E o planejamento, né, porque ele é um instrumento de planejamento. Ele organiza, ele define as metas para abastecimento de água no horizonte aí de 20 anos. Não só para abastecimento de água, mas para água, para esgotamento sanitário, resíduos, drenagem e manejo das águas pluviais. Então, quer dizer, no horizonte de 20 anos, certo? Como é que o município vai investir para saneamento básico? O que é de caráter emergencial? Qual hoje é o problema principal em Ubatã? É abastecimento de água? É problema com alagamento? É problema com lixo? Com descarte do lixo? É problema com esgotamento sanitário? Então, quer dizer, esse plano vai identificar os principais problemas e sugerir soluções. Pode passar, por gentileza. Pode falar, Rubem. Pode falar. Eu acho interessante convidar para essa reunião o secretário de administração, porque, até onde eu sei, foi elaborado um plano de saneamento básico, inclusive, acredito que esse é aprovado, eu não sei em que pé está, mas ele tem, inclusive, dos investimentos que estão por vir. Então, Perfeito. eu não posso Perfeito. falar a verdade, mas acho interessante para que ele possa esclarecer. Então é interessante realmente que esse plano seja disponibilizado para a gente, né? Para a gente ver se realmente se ele contemplar os 4 componentes, né? Aí sim, tudo bem. Mas porque assim, alguns municípios possuem apenas de água e esgotamento sanitário, que foi elaborado em parceria do município com a Embasa, por exemplo, em alguns municípios. Mas o plano ele deve conter esses 4 componentes. Então, uma vez o município tendo
os 4 componentes, não seria necessário, então, né, se fazer de novo. Mas, assim, a gente vai, né, nós vamos procurar também o secretário para poder saber, enfim, se foi realizado ou não esse plano, né, com as 4 componentes do saneamento básico, certo? Mas eu pedi até para vocês anotarem, viu, pessoal de Petrolina, para poder anotar essa informação e a gente checar. Então, pode passar o slide, por gentileza. Então, cada um nessa história tem a sua responsabilidade. Tanto tanto o projeto Plano Sanear, quanto o município, cada um com sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade do projeto? É subsidiar a elaboração por meio de assistência técnica especializada, tanto presencial quanto remota, e realizar o acompanhamento na redação da minuta do documento para aprovação legislativa. Ou seja, nós vamos, com a formação de 2 comitês, comitê executivo e comitê de coordenação, nós estaremos inseridos no comitê executivo, auxiliando vocês do município na elaboração desse plano, auxiliando tecnicamente na elaboração desse plano. Pode passagem, por gentileza. Então, aqui, as responsabilidades do município, quais são? Elaborar com o apoio técnico da Univasf todos os documentos do plano e organizar todos os eventos necessários para a construção desse projeto, de acordo com a metodologia estabelecida pela Univasf. Garantir a plena divulgação dos eventos para a sociedade, no intuito de assegurar a ampla participação da população em todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Fornecer e garantir estrutura física e logística para a realização dos eventos e de participação social. E providenciar e disponibilizar as informações solicitadas pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e Univasf, que subsidiarão a elaboração dos produtos que compõem o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Pode passar, por gentileza. Então, aqui, nesse primeiro momento, né, teremos o quê? A criação do Comitê Executivo, onde será feito o mapeamento dos atores locais, uma proposta de composição do Comitê de Coordenação, né, definição dos setores de mobilização para que sejam realizados esses eventos setoriais com a comunidade. A partir daí, teremos a criação do Comitê de Coordenação, certo? Através de decreto. Aí teremos depois uma primeira oficina com esses comitês, né, para poder essa elaboração, ela também ser desenhada, essa estratégia de elaboração participativa. E vai haver esse chamamento da população para participar, dar o passo inicial para a população, para o plano começar a andar no município, certo? Começar a ser veiculada essa informação, olha, o município está elaborando o Plano Municipal de Saneamento Básico, venha participar. Esse plano, ele não é uma política pública que vem de cima para baixo, né? Ele vem com a escuta da população para poder ser incluso ali, porque não adianta nada hoje, e nem nunca, né? Você fazer uma política pública, elaborar uma política pública e essa política pública não ter ali os anseios da comunidade. Certo? Você estaria o quê? Passando por cima da comunidade. Então, a divulgação da decisão do município, né, em elaborar o plano e a sua estratégia participativa. Então, nós teremos esses 2 momentos aí iniciais, A e o B. Pode passar, por favor. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso colega e ele vai falar um pouco sobre a questão dos comitês. Tá joia? Por favor. Obrigado, Eduardo. Antes da gente começar a falar sobre o que é o Comitê Executivo, eu gostaria de lembrar a todas as pessoas aqui presentes que no chat aí tem uma lista de presença. Eu gostaria que vocês assinassem antes de sair da reunião, só para a questão da gente ter esse controle de participatividade. Não saiam, por favor. Então, como é que vai ser construído, de fato, esse plano de saneamento básico municipal? Bom, primeiramente, ele é seguido metodologicamente através do termo de referência, que é esse livro aí azul, que vocês podem ver. E, posteriormente, eu posso enviar pelo chat do WhatsApp para que vocês tenham conhecimento e consigam se apropriar de todo esse processo. Vai estar lá, nesse termo de referência, tem aquele slide anterior, que mostra todo o processo até o final da concretização. E aí, para que a gente seja planejado esse plano municipal, ele precisa da existência de 2 comitês. O comitê executivo, que é esse primeiro comitê, que é o saber técnico,
que são uma equipe multidisciplinar que vai ser responsável pela operacionalização do que existe dentro do termo de referência. Ele vai ser aquele comitê responsável por fazer todas as atividades previstas. E aí, dessas atividades, entra a logística dentro do município, vocês serão o nosso guia da onde a gente deve ir, qual local devemos fazer a atividade. Também é responsável por colher informações do município, porque nós estamos coletando dados aqui secundários, como retiradas do IBGE, mas a realidade do município, de fato, quem conhece são as pessoas que moram nele, né? Então, o comitê executivo ele ficará responsável por coletar essa informação, nos passar e analisar junto conosco para que tenha um plano de saneamento bem robusto. E aí, após a produção daqueles livrinhos que foram mostrados por Eduardo, que é o produto A, o produto B, o produto C, e assim, consequentemente, ele sempre será feito pelo comitê executivo junto conosco do Plano Sanear. E aí, após a produção desse produto, ele segue para aprovação pelo Comitê de Coordenação e o Ministério das Cidades. O Comitê de Coordenação, eu vou falar mais direitinho dele um pouco à frente. Pode passar, por favor? Obrigado. Então, só mostrando aí mais um pouco, né, de uma forma mais clara, mais evidente, a questão de qual é a função desse Comitê Executivo. Primeiramente, é importante lembrar que ele será concretizado através de uma portaria. Após o levante do nome... Oi? Quer falar algo? Alguma dúvida? Pronto. Após os nomes levantados para a formação desse comitê executivo, o município fará uma portaria. A gente já tem essa portaria pré-pronta e a gente pode enviar para vocês, só para vocês colocarem os nomes e aí vocês, após isso, publicar esse decreto. E também o comitê executivo, como eu falei anteriormente, ele será responsável pelas estratégias participativas, ou seja, vocês vão dizer qual é o melhor jeito da gente chegar na população, qual é a melhor forma que a população vai estar ciente que nós e o município vamos estar elaborando o plano de saneamento básico em conjunto. Eu vou falar PMSB, que é mais fácil do que eu falar esse nome todo, gente, é muito complicado. Então, vocês vão dizer se é mais eficaz a gente ir em rádios, se é mais eficaz atividades escolares, que eu acho essencial atividades escolares com educação ambiental. Também será aquele apoio de fornecimento de dados, o mapeamento dos atores locais, que será o quê? Vocês identificar as lideranças, as ONGs, os grupos que estão ativamente políticos dentro do município, e aí, após esse monitoramento, esse mapeamento dos atores locais, eles poderem contribuir para a criação desse plano, porque, assim, ele fica parecendo que é restrito apenas a questão da água e do esgoto, mas ele afeta a educação, afeta a saúde, a assistência social, afeta toda a área que faz o município crescer, assim como o turismo e outros mais, né? E aí também, e vocês vão estar executando isso sempre conosco, vai ser uma parceria, não é à toa que o Zé Planinho esse quebra-cabeça, né, de 4 partes. Nós do Plano Sanear, o Ministério das Cidades, o Comitê Executivo, o Comitê de Coordenação, que vai ser a população, estamos formando um só para a construção desse plano. E aí o impacto desse comitê executivo é a realidade do município sendo mostrada com assertividade no PMSB, porque vocês do comitê executivo, junto com o comitê de coordenação e principalmente o comitê executivo, vão conhecer mais profundamente a realidade do município. Às vezes, quem mora na área urbana não tem conhecimento do que está passando na área rural. Quem está na área rural, apesar de circular muitas vezes até a área urbana para poder vender seus produtos ou não, né? Às vezes fica só na sua área de zona rural, vai ter um conhecimento e uma integração maior do próprio município. E aí haverá um pertencimento de todos os membros na construção desse plano, porque você vai saber que ele está sendo construído para você, por você e com você também, né? O que aumenta a participação e controle social, como está previsto na Lei 11.445, que já foi apresentada por Eduardo mais cedo. Pode passar o slide, por favor. E aí, como é que se dá a composição desse comitê executivo? Quais são as características que as pessoas devem ter para compor esse comitê? Antes de tudo, eles precisam ser profissionais técnicos de órgãos municipais, preferencialmente aqueles órgãos que estão ligados ao saneamento, como a Secretaria de Saúde, de Serviços Públicos, de Urbanismo,
de planejamento, desenvolvimento econômico, meio ambiente, assistência social, educação, entre outros. Também é interessante que tenha um representante técnico e prestadores de serviço. Como aí no caso da Bahia, eu perdi um pouquinho o começo da conversa, mas eu não sei se a Embasa atua aí, ou se é porque não tem, eu me perdi um pouco, mas seria esse representante dessa companhia. Também é interessante um conselheiro municipal representando a sociedade civil. E aí pode ser um conselho das diversas políticas públicas, né? Pode ser um conselho de saúde, o conselho de meio ambiente, habitação, assistência, educação, que assim vocês já sabem que tem que ser um conselho ligado ao saneamento. E aí também poderá contar ainda com profissionais disponíveis por outros órgãos da administração direta ou indireta do ente da federação. E aí entra, mais uma vez, a Compesa, a FUNAI, o IBGE. E aí, se vocês não encontrarem algum membro que seja desse órgão, nós do Plano Sanear podemos disponibilizar alguém da nossa equipe para preencher, porque tem toda uma questão de convidar, ou a pessoa não quer participar. Acho que esse ponto D aí é o mais difícil de encontrar, né? E aí, só para mostrar como é que vai ser formado, nessa coluna ao lado, é sempre a partir de um engenheiro coordenador e o seu suplente. O importante é que aí tem escrito só um membro de cada item, mas sempre que tem um, lembre também que existe um suplente para esse titular. Será sempre um titular e o seu devidamente suplente. Então, será um engenheiro coordenador ambiental, civil ou sanitarista, que nesse ponto ficará alguém da equipe Plano Sanear e o suplente também. Então, o município preencheria um engenheiro ambiental, civil ou sanitarista, um profissional com a formação em ciências sociais ou humanas, podendo ser pedagogo, sociólogo e assistente social, que são profissionais que estão mais próximos da realidade, está atuando sempre em conjunto à comunidade e conhece bem, né? Também é interessante um técnico em informática, um secretário, e aqui eu não estou falando secretário de pasta, como um secretário de obras, mas um secretário, alguém que tenha responsabilidade administrativa, que seria o secretário desse comitê. Também é importante que tenha 2 estagiários, um estagiário para engenharia ambiental, civil, sanitarista, e outro das ciências humanas e sociais. E até mesmo para esses estagiários, é interessante que tenha um suplente. Quem sabe o estagiário ele sai ao longo desse processo, sempre haverá um suplente para subsidiar esse lugar. Pode passar para mim, por favor? E aí, dentro desse comitê, nós precisamos definir um ponto focal. Esse ponto focal é uma pessoa que nós vamos ter como referência para enviar os ofícios, enviar todos os documentos necessários e que ele consiga mobilizar todas as outras secretarias dentro do governo, da administração pública. E aí, normalmente, a gente define esse ponto focal como a primeira pessoa que entramos em contato. Eu acho que no caso de Ubatã, a primeira pessoa que entramos em contato foi Douglas, da Secretaria de Saúde, né? Eu não sei. Foi isso mesmo. Pronto, eu não sei se você gostaria de continuar sendo essa pessoa de referência, ou se outra cidadão aí, ou cidadã, queira ser essa pessoa de referência. Eu acho que quando a gente terminar de completar o quadro, fica mais fácil, né, de decidir. Oi, desculpa? Eu acho que quando a gente terminar de completar o quadro, fica mais fácil de decidir. Podemos decidir, sim. Não pode ser posteriormente, sim. Aí só para lembrar que depois eu preciso só daqueles dados que está ali no bilhetinho, né? O nome completo, CPF. Combinado. Certo, obrigado. Pode passar, por favor. E aqui é a nossa rede Plano Saneia, que é o nosso aplicativo, a nossa plataforma. Vocês vão estar utilizando bastante esse aplicativo ao longo do processo, que a gente, após definir o ponto focal, essa pessoa de referência, nós vamos inserir os dados delas, que ela vai fornecer, e ela vai ser cadastrada nesse aplicativo. Dentro desse produto, haverá vários formulários que serão para a composição do comitê executivo, comitê de coordenação, e aí você só vai preenchendo o nome, coletando, e qualquer questão que houver, nós da mobilização social vamos estar disponíveis através do WhatsApp para retirar essas dúvidas. Pode passar, por favor? Ali é um outro slide para vocês irem se familiarizando com esse processo, né? Ali está mostrando o comitê, o cadastro, como é que é, os engenheiros, os técnicos, os suplentes, as informações necessárias para cadastrar. Isso ficará responsável pelo
pelo ponto focal, a pessoa de referência. Pode passar, por favor? E aí uma parte da função do comitê executivo é nos guiar, eu acho que eu já falei isso, é nos guiar dentro do município, como nós devemos nos mover para atingir o máximo de população possível. E, para isso, a gente precisa definir pontos centrais para realizar atividades. E aí eu vou passar a palavra para a nossa amiga fazer esse mapeamento do município. Boa tarde, gente. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho dos mapas que a gente desenvolveu do município de Ubatã. Para a gente desenvolver esses mapas, a gente usou dados do censo do IBGE de 2022 e a gente também usou os mapas de densidade demográfica. E para formar esses mapas, a gente utilizou de critérios. E os critérios para a gente definir os setores de mobilização foram municípios acima de 15 mil habitantes. Era necessário que fosse feito de 3 a mais setores. No caso de Ubatã, a gente dividiu em 3 setores. Outro critério era a utilização desses setores censitários, que é os dados trazidos pelo IBGE de população por quilômetro quadrado. Outro ponto importante era ver se na cidade possui comunidades quilombolas ou terras indígenas. Outro ponto era como são as vias de acesso para esses pontos de mobilização. Porque a gente não pode botar também em qualquer lugar do município, a gente também tem que ter um acesso bom e uma estrutura boa para fazer tantas reuniões quanto eventos que vão ser utilizados lá. E o mais importante de todos é que esses pontos tivessem maior cobertura de habitantes, que maiores pessoas possam ir para lá, maior quantidade de pessoas, para a gente conseguir fazer essas reuniões e eventos com a maior quantidade de pessoas. Dessa forma, a gente desenvolveu o seguinte mapa. Pode passar. Em Ubatã, a gente dividiu em 3 setores. O da sede, o principal, que é onde tem a maior mancha urbana, né? No caso de Ubatã, na sede é o único local que tem a mancha urbana, mas a gente também dividiu em mais 2 setores para poder abarcar essas pessoas que moram na região mais do norte do município. Um local foi... Tudo azul para eles verem, né? Pronto. O local lá, o Rosinha, Urucu, a gente botou esse local porque no mapa do IBGE a gente percebeu a existência de uma escola lá. E para a gente, escola é um local legal para a gente fazer os eventos e reuniões. Outro lugar foi esse Cálculo, que é o de baixo. Nesse a gente percebeu que tem uma escola, Casa Joaninha, uma coisa assim, no mapa, e a gente percebeu casas lá. Então, a gente percebeu que tem uma quantidade de habitantes legal ali, só que são mais espalhados. E aí, nesse momento, a gente pede a ajuda de vocês para a gente definir exatamente onde vão ser esses pontos. Porque para a gente é melhor que vocês definam com a gente, porque a gente pode ter os dados todinhos na internet, mas as pessoas que moram no município são as que mais conhecem ele. Então, né, dessa forma, a gente pede ajuda para vocês para ver se é viável esses 3 pontos, como sendo os setores de mobilização, ou se vocês sugerem outros locais que sejam aí perto que a gente não viu ou passou batido para a gente na realização do mapa. Pessoal, agora é a vez de vocês falarem, tá bom? Opinem se essa setorização está legal, se corresponde com a cidade do município. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Urânio Andrade, eu estou como secretário de Meio Ambiente do município de Ubatã. Na realidade, eu nem sabia dessa reunião. Por acaso, alguém agora me enviou uma mensagem que estava tendo. Aí eu entrei para ver realmente o que estava acontecendo. Deixa eu falar para vocês. Primeiro, eu queria depois ter o contato de vocês aí, não sei se vocês vão criar um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, para me mandar para vocês algumas coisas que já foram realizadas sobre esse saneamento básico de Ubatã. A gente já criou um grupo no WhatsApp, eu acho que você ainda não está nele, mas a gente pode diferir. Por gentileza, me coloca lá que eu vou disponibilizar para vocês o que nós já realizamos sobre o saneamento básico de Ubatã.
A escola que você falou aí foi a Uruçu e Coculo. Sim. As duas escolas que você falou. São os pontos mais distantes de Ubatã, realmente, na zona rural. E sim, o local, eu acho que o local, esses dois locais, é realmente os dois que precisam ser feitos, nesse caso aí. Mas eu queria disponibilizar para vocês depois no grupo de WhatsApp o que nós temos aqui, o que foi feito. Sim. Nós tivemos em 2022, se eu não me engano, com o pessoal de São Paulo, nós fizemos um plano de saneamento básico para aqui, para Ubatã. E aí eu quero disponibilizar lá para vocês olharem, para ver o que é que vocês acham. Tá, joia. Só rapidinho, nós encontramos 2 estudos, né? O primeiro estudo que nós achamos na internet foi referente ao plano estadual. Plano estadual não, plano regional de saneamento básico, englobando vários municípios, incluindo Ubatã. E o segundo plano que foi disponibilizado agora pela, acho que foi Urânia, o seu José, peraí, não, o Rúbia, foi o plano setorial de água e esgoto, certo? Esse plano setorial de água e esgoto, ele contempla apenas água e esgoto, certo? Ele não contempla limpeza urbana, nem manejo de águas pluviais. Então, assim, esses instrumentos, eles serão interessantes, porque eles auxiliarão na elaboração, mas, assim, a gente não vai deixar de fazer o plano pela existência desses outros estudos, entende? Eles apenas... Não, nem é a nossa proposta. Certo, a gente só quer que vocês olhem para ver o que é que vocês acham, o que pode ser colhido daquilo que foi feito, utilizado. É uma forma da gente adiantar o caminho que vamos... Talvez a gente esteja traçando um caminho, querendo traçar um caminho que já tem uma boa parte traçada, e a gente já pode continuar dali, ou se achar que podemos começar do zero, a gente começa do zero, mas com algo que a gente já tem ali, com algum estudo, perfeitamente, isso mesmo. Pode enviar só o seu número pelo chat aí, ou pedir para alguém que esteja no grupo lhe adicionar. Esse número está aí? Eduardo Loureiro, 7199? Não, né? O de Eduardo, assim. Só envia o seu número que a gente linkou no WhatsApp, ou pede para alguém que está nesse grupo nos enviar o número, que aí a gente vai estar adicionando após o final dessa reunião. José, se você puder colocar seu número do WhatsApp no chat, tá bom? O Alice vai estar adicionando no grupo. Pessoal, pronto, vou pedir para Paulo, que já está no grupo, mandar para vocês o meu contato aí. Perfeito. Tá Paulo certo. Monte, secretário de Administração. Pronto. Pessoal, em relação à setorização, vocês concordam em deixar esses setores? Vocês acreditam que correspondem à realidade do município? O José comentou que sim, que seriam setores ideais, mas alguém tem mais algo a acrescentar? Todos concordam que esses setores correspondem à realidade do município, que dá para realizar os eventos nesses locais? A sede, Cálculo e Urucu? Pode falar, Rúbia. Particularmente, eu acho distante, né? Nós temos outras regiões mais próximas que talvez tenham uma acréscimo complicado. Mas é a minha opinião mesmo. Entendi. É interessante ver, assim, escolas nesses locais que têm infraestrutura para receber as pessoas, sabe? Então, local com banheiro, com infraestrutura para receber, a questão de logística, de transporte. Então, seria, assim, a melhor situação. Que outra escola teria nessa região de Urucu, por exemplo? Ou de Cálculo? Uruçu, a pronúncia certa é Uruçu e Coculo. Uruçu e Coculo. Pronto. E aí teria alguma escola nesses lugares que, escola ou igreja ou algum local que fosse adequado para receber as pessoas? Porque Rúbia, né, o nome? Eu entendo que possa ser que tenha lugares mais próximos ali à sede para fazer esses eventos, mas é porque a gente precisa chegar até lá na ponta do município também. A gente precisa levar informação para essas pessoas que estão na ponta.
Então, acho que se a gente traz os eventos ali para próximo da sede, a gente não divide corretamente para passar essas informações que a gente tem que passar e conhecer o município, entendeu? Tendo em vista que precisa ser nesses locais de ponta para a gente levar, né? Eu Sim. acredito que esses seriam os melhores locais também. Seria. Ele tem escolas e locais adequados, gente, para poder receber esse pessoal? Ó, Salvo engano, toda tem. reunião e toda a programação que a gente faz no Uruçu e no Cocula é nas escolas mesmo. É lá nas escolas mesmo. Todo encontro é lá nas escolas mesmo. Então seria o ideal, né? Aí vocês diriam, olha, escola tal, certo? Em Uruçu seria tal escola. Em Calculo seria tal escola, certo? Na sede municipal, também um ambiente que conseguisse receber um quantitativo maior de pessoas também. Né? Aqui na sede é a Câmara de Vereador, é o mais indicado, eu acho. Então, pronto. Então, vocês podem anotar aí, pessoal. Sede, então, seria, né? Ou o auditório do Colégio Estadual. Auditório do Colégio Estadual. E em Calculo teria alguma escola específica para poder... Ter o nome de alguma escola específica para poder fazer o evento? No Uruçu, a Sempre Viva. Sempre Viva? É Sempre Viva, a gente sempre vai lá, na Sempre Viva. Sempre Viva. E E Calculo... a do Cocula só tem uma escola também, o Cocula só tem uma. Pronto, então tá certo. Pessoal, quanto aos locais das reuniões, vai ser enviado um formulário no grupo. E aí, essas informações sobre quais possíveis escolas e locais, aí vocês vão colocar nesses formulários, tá bom? Porque, no caso, o local das reuniões vai ser definido posteriormente. Nesse momento, a gente precisa só bater o martelo quanto à setorização, e aí sobre as escolas, os postos de saúde que vocês informaram, o Aleph vai estar enviando esses formulários e vocês colocam o nome dessas escolas lá, por favor, tá certo? Para não passar batido? Exatamente, Fernanda. Inclusive, esses pontos que estão definidos aqui, que a gente já está levantando, até são pontos prévios, né? Quando o comitê executivo, de fato, estiver completo e composto, nós vamos levantar de novo esse mapeamento para, de fato, dizer, não, é isso mesmo, porque um comitê completo é realmente uma coisa mais significativa, mais plural e mais democrática. Então, até esse levantamento, ele é só uma prévia do que está acontecendo. E o nome das escolas, posteriormente, também a gente vai levar o levantamento, como disse Fernanda, através desse formulário. Pode passar, por favor? E aí, através desse mapeamento, também é interessante que exista um mapeamento dos atores locais. Eu tinha falado um pouco mais cedo sobre eles, né? Que são as lideranças de bairros, às vezes até a pessoa não é uma liderança, não é como eu posso dizer, um presidente da associação de moradores, né? Mas ele é aquela pessoa de referência da comunidade. E aí, para formar o comitê de coordenação, é interessante que seja esse o perfil, porque ele é o saber popular, ele é a instância consultiva e deliberativa. É ele que vai dar o aval dos produtos A, B, C, D, até o G, né, que vai dizer, de fato, que é isso que a comunidade quer, isso que a população quer. É o controle social acontecendo. Vai ser a administração pública, levantando esses dados, essas informações, passando conhecimento técnico, e a população precisa saber que desculpa, pessoal. E a população, com o seu saber, vai dizer que, de fato, é isso que representa o município e o seu melhoramento. E aí, na primeira reunião que nós vamos ter aí, de fato, presencialmente, nós vamos ler o regimento interno do Comitê de Coordenação e eles vão realmente aprovar também esse regimento interno. Pode passar, por favor? E aí é só mostrando quais são os objetivos desse comitê, né? Pode passar. E aí quem vai compor esses atores locais? Também haverá uma pessoa da administração municipal, de secretaria relacionada ao saneamento básico. Mas também é importante que tenha um conselheiro municipal que represente a sociedade civil nos seus conselhos de políticas públicas, representantes dos segmentos organizados da população local e representantes da sociedade civil, como lideranças comunitárias e organizações sociais. E aí aqui... Oi, pode falar. Uma dúvida uma mesma pessoa pode exercer duas funções, por exemplo, de representação? Porque tem pessoas no grupo que já participam do conselho.
Ótima pergunta, ótima pergunta. Quem faz parte do comitê executivo, ele não poderá fazer parte do comitê de coordenação, porque vai ter um conflito de interesse aí. A pessoa vai estar executando, o comitê executivo vai estar elaborando e criando todo o planejamento, e aí ele também vai estar o comitê de coordenação aprovando, então seria um conflito de interesse. Ele não pode estar planejando e aprovando o que ele mesmo planejou. Certo, então a gente vai ter 2 etapas de reunião, a gente vai ter uma reunião só com a coordenação, ou no caso vai existir esses 2 momentos? Haverá essa reunião, sim. Inclusive, Então, haverá pronto. um momento que os juntos, sim. Combinado. Certo. E aí é interessante também que vocês já levantem, se vocês já souberem pessoas de referência que possam atuar no comitê de coordenação, é interessante que vocês levantem, que também vai ser cadastrado naquela plataforma mais em frente. E aí, só lembrando mais uma coisinha que eu esqueci. Chega a ser cômico, mas depois eu lembro, gente. É isso, pode passar, por favor. E aí, mostrando mais uma vez o caminho que vai ser. Aí, o que a gente falou até agora é a produção do produto A e o B, né? E em seguida será o C e o D. Eu não vou entrar tão aprofundadamente nesses produtos de C, D, E, F, G, que é para não ficar muito confuso. Então, vamos só ficar nessa introdução, mas vocês verem aí todo esse percurso. Aquele termo de referência, aquele livro azul que eu mostrei mais cedo, ele tem o passo a passo até a última etapa. Então, aí só para vocês verem como vai ser todo esse processo. Terá uma oficina dos comitês, onde vai participar o comitê executivo e o comitê de coordenação. Teremos eventos setoriais nos que acabamos de mapear. Haverão reuniões temáticas. Acontecerá outras oficinas com os comitês, eventos, reuniões, mais reuniões temáticas, sempre contando com a participação popular, porque é importantíssimo essa participação popular. Eu acho que muitas vezes a gente está vendo nesses noticiários hoje em dia, né, as mudanças climáticas atingindo a sociedade. Então, assim, como é que isso afeta vocês? Muitas vezes o município não tem enchente, né, ou outro assim, mas com um bom planejamento, a distribuição de água ela vai ser efetiva. A pessoa que mora lá no final da ponta, ela vai receber de forma eficaz o abastecimento de água. Às vezes, com a época, os anos ficando mais quente, a gente está consumindo cada vez mais água, e aí, com o maior consumo de água, muitas vezes a última pessoa na ponta não chega, ainda mais nesse período de calor, né? A pessoa fica sem ser abastecida, porque as pessoas que estão próximas, muitas vezes no centro, consomem mais água dentro com esses anos cada vez mais quentes, e a pessoa que está lá na ponta não chega. Ou então até a questão da limpeza urbana, né? Para quem mora no centro urbano. Muitas vezes o centro urbano, com as chuvas, ele acumula o lixo e acumula aquela água, não tem drenagem fluvial, não tem para onde aquela água da chuva escoar, e aí acaba tendo alagamentos em vários setores. Então, assim, é super importante esse planejamento e essa participação popular, porque muitas vezes fica só restrito ao comitê executivo e à administração pública, ele não vai conseguir enxergar onde, de fato, está havendo essa questão social aí, né? Pode passar, por favor. Aí é só dando continuidade até o produto G, que vai ser o nosso último produto. E quais são os encaminhamentos que vamos ter após essa reunião, né? A gente já está quase chegando no final. E aí, ao fim dessa reunião, nós vamos enviar um termo de compromisso, que vai ser praticamente o nosso contrato, né? Vamos assim dizer, que vai ser assinado pelo prefeito do município de Ubatã, junto com o reitor da Univasf. E vamos estar enviando esse pessoal para o ponto focal, que não foi definido, mas eu acho que pelo chat a gente pode entrar em consenso, né, de quem seria essa pessoa de referência, para que possa enviar esse documento. Também sairemos com a formação do comitê executivo. Eu acho que vocês já estão levantando aí nome, né, acho que já está mobilizando. Será formado esse comitê executivo. Também será muito importante essa pessoa de referência, esse ponto focal, para a formação, porque será através dele, com o seu cadastro no aplicativo, na nossa plataforma, que vai ser inserido os nomes de cada membro e componente. E aí, esse preenchimento de formulário, do mapeamento também. Será um outro encaminhamento que eu solicito ao comitê executivo para mapear quais são as lideranças, as ONGs, todas as pessoas politicamente ativas nesse município, para que possa construir junto conosco o plano municipal de saneamento básico.
Eu acho que Fernanda gostaria de contribuir, mais alguma palavra? Não, é só para convidar o pessoal aí, que se não houver mais perguntas, apontamentos, para a gente lembrar de abrir as câmeras, os que puderem, para ter um registro desse momento, tá certo? Eu só tiver gostaria alguma de, pergunta, alguma colocação, fique à vontade, esse é o momento. eu só gostaria de fazer uma complementação, pessoal. Como bem falou o pessoal aí da mobilização, como falou Fernanda, né, o comitê executivo é aquele quem executa, quem elabora, quem coloca a mão na massa, certo? E o de coordenação, quem aprova os produtos. Então é importante que nesse comitê executivo tenha principalmente pessoas que trabalhem diretamente nas áreas de saneamento básico também, entendeu? E possam fornecer informações para a gente, certo? Então, o pessoal que trabalha diretamente com resíduos sólidos, certo? O pessoal que trabalha com abastecimento de água, principalmente da Embasa local aí do município. Então, é importante que essas pessoas também, né, estejam aí, quem trabalhe diretamente, que esteja também incluso nesse comitê, tá certo? Então é isso, eu Eu agradeço também a gostaria de falar participação. também, viu? Certo, pode falar. Posso falar, rapidinho? Pronto, Posso pode falar. Pode sim. Para me apresentar, eu sou Paulo Longo, estou secretário de administração do município. Certo. Eu pedi desculpa a vocês em ter atrasado, porque eu recebi o link e tem uma meia horinha aí, eu estava em outra situação aqui, mas deu para pegar um pouquinho. Depois o Urânio, que é o ex-superintendente de administração e atual secretário de Meio Ambiente, o que ele, da metade para trás, aí que eu não ouvi, ele vai me passar. Eu queria falar para vocês o seguinte, a Embasa local, que já se vem falando desse plano de saneamento, a Embasa local é que era responsável por fazer a parte de saneamento básico. Em 2021, nós fizemos uma repactuação do contrato com a Companhia do Estado, que é a Empresa Baiana de Saneamento, né? Vocês têm conhecimento. Sim. E daqui a gente redefiniu, nesse contrato, a parte de investimento e esgotamento sanitário. Nós fechamos nessa repactuação, a parte de águas aqui, o investimento de água na zona urbana, porque na rural eles não têm obrigação legal contratualmente. Só atinge a zona. Estava no levantamento que eu fiz aqui, acho que o Urânio me ajudou também em 2021, a gente achou aqui cerca de 95%, de 90% a 95% já de rede, né? A área de água, certo? Ficou pouca coisa. Então, pelo dimensionamento que a gente fez aqui, projetando mais alguns anos à frente, acho que 10 anos pela frente, ela teria algo em torno de 1 milhão e pouco para investir. Mas o saneamento básico aqui é zero. Não tem nada, certo? A água, todo esgoto, ele é coletado em uma rede mista, certo? Em outros locais, a maioria cai em rios e córregos. Então, eu já vim de empresa de saneamento e participei disso aí, apertei. A gente conseguiu aí cerca de 32 milhões para investir a partir de 2029. Nós temos aqui esse contrato, acho que isso aí vai acrescentar, né, no plano. Com certeza. Eles têm a obrigação de começar a partir de 2029 até 35 e investir. Então, eles vão fazer toda a parte de rede coletora, interceptor tronco e a estação de tratamento de esgoto. Isso está no compromisso deles. Eu conversei com o prefeito meses atrás, mês passado foi, que agora a gente já começou com outras políticas, a gente conversar com o presidente da Embasa para a gente tentar antecipar esse investimento. Então, a notícia que eu estou dando para vocês, e a própria Embasa, ela fez o plano de saneamento. Setorial. Ela fez e colocou, segundo eles lá, foi o Valdson, ele estava no portal lá da ANA. Então, até reiterou o Ministério Público essa questão. Aí, depois, eu quero que vocês me orientem o que vocês vão precisar, até para essa pessoa, que é a referência lá da Embasa, de fornecer essas informações para acrescentar aí no plano. Entendeu? Isso. Eu conheço também Valdson, eu já fiz também, atuei na elaboração do Plano Municipal de Jequié. Certo. E o seguinte, o primeiro passo que a gente vai fazer assim, é o levantamento das informações. Nós já temos o plano setorial de água e esgoto. Então, quer dizer, para vocês é um passo muito importante, porque né, vocês podem fazer ações referentes à água e esgoto, porque você já tem um plano setorial de água e esgoto, né? Agora, sabendo, assim,
que o plano, ele engloba não somente água e esgoto, ele engloba também drenagem e Certo. resíduos sólidos. Então, quer dizer, o plano ele vai conter esses 4 componentes de uma forma assim, muito mais rebuscada, vamos dizer assim. Ok. Mas eu digo a vocês que, em paralelo a isso, vocês vão procurando ou recursos, o projeto para poder a coisa, né, fluir, né, perfeitamente, porque você já tem um plano setorial de água e esgoto. Certo. É uma das coisas já que é importante ter. Sim, sim, né? sim. Então, pronto, aí agora é o quê? Captação de recursos e o projeto do sistema de esgotamento, né? Você pode perguntar a Valdson, olha, vem cá, Valdson, você já tem um projeto para elaboração dessa estação aqui no município? Porque se ele tiver alguma coisa, alguma informação nesse sentido, é importante que a gente já inclui algo também no plano. Entendeu? Olha, o município não possui esgotamento sanitário, rede de esgotamento sanitário, é um sistema misto, porém já está em estudo um projeto. Então, algo desse projeto já deve ter, pelo menos, pensado por eles. Com certeza, com certeza. Nem que seja um projeto básico, sabe? Eduardo, eu sei. Então, Eduardo, na ocasião certa, aí, de acordo com as fases do projeto, a gente convida um representante da Embasa para... Isso, para estar presente. A gente convida aí. Eu acho que é o Gabriel que é, né? De antemão, nós vamos solicitar, assim, todos os municípios do plano, que vai fazer parte, né, do plano, no caso, acho que da Bahia são 30 ou um pouco mais de 30, certo? Que são municípios do Rio, de Pernambuco e da Bahia, são dos 3 estados. Certo. Então, nessa faixa de 30 municípios, nós solicitaremos, boa parte deles são pela Embasa, então solicitaremos informações iniciais à Embasa. Certo. Se não enviarem por completo, aí nós, né, solicitaremos, né, a vocês também que entrem em contato, porque às vezes as falas, né, facilitam, vocês que são do município, facilitam aí essa comunicação junto à Embasa. Mas assim, desde já eu agradeço pelas essas informações, que são assim importantíssimas, entendeu? Para a gente poder caminhar nesse processo aí. Valeu. Viu? Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, contribuição? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Esse é o momento, tá certo? E no caso, se não houver, eu convido aí aqueles que já tem gente, né, com a câmera aberta, a gente está vendo aqui, mas quem quiser também participar desse registro e puder abrir a câmera. E, pessoal, mais uma vez lembrando, tem uma lista de presença no chat e é muito importante que vocês assinem essa lista, tá bom? Para a gente ter esse controle, esse registro de quem participou. Então, por favor, quem ainda não conseguiu assinar a lista de presença, tá aí no chat. Assina, por favor. Então, estão prontos para a gente tirar o registro? Todo mundo pronto? Paulo, a lista está no chat. Você vai entrar nesse link e você vai preencher a sua presença no link, tá bom? Se você tiver dúvida ou alguma dificuldade para preencher essa lista no link, pode enviar lá no grupo que o Alif vai sanar a dúvida, se tiver alguma dificuldade para preencher. Mas é bem simples, você só entra no link e no link já vai estar lá para você colocar o seu nome e a sua função no município. Estão todos prontos para a gente tirar o print? Bora lá? Pronto, né? Não, peraí, Nisaldo, outra. Essa aí a gente estava se ajeitando. Outra. Só um instante. Vamos lá. Vai, aparece aí, Jonathan, por favor. Pronto. X, pessoal. Agora foi. Pronto. Foi não? Peraí, que o TI tá com... Travou um pouquinho. De novo. Foi. Não, Nizal, tá borrado. A última tentativa, e agora vai dar certo mesmo. Ninguém se mexe. X. Agora foi. Agora foi. Foi. Pessoal, uma boa tarde para todos, viu? E Obrigada, pessoal. Boa trabalho. Viu? Tá, João, boa tarde. Pode adicionar o pessoal no WhatsApp, tá? Que for participar do comitê executivo.